Amém, amados? Jesus é o Senhor. Hoje nós vamos desfrutar do domingo da terceira semana do alimento diário. O título da terceira semana é Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parte 2. O ler com oração de hoje está em Gênesis 3,15, que diz: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque tu és o descendente vitorioso da mulher, Senhor, o Senhor que venceu a morte, Senhor que foi ferido, Senhor, para produzir o antígeno, que hoje é a vacina que nos dá vida, Senhor, que nos livra de toda a condenação do pecado. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua vitória lá na cruz, Senhor, que hoje, Senhor, nos livra, Senhor, de todo o mal. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, amados. O título do domingo é Cristo, a vacina prometida. Vamos começar, amém? O apóstolo Paulo encoraja-nos a viver em santidade e sinceridade. A palavra santidade também pode ser traduzida para simplicidade. Deus quer que vivamos da simplicidade. A sabedoria humana e nossa vivência podem deixar-nos complicados. E isso pode ocorrer até mesmo na vida da igreja. Passamos a analisar tudo e até nos tornamos desobedientes. Por isso precisamos seguir o exemplo das crianças, que são simples. O próprio Jesus disse que delas é o reino dos céus. Hoje o mundo é marcado pela desobediência. E é a simplicidade que nos conduz à obediência, a qual vem pela fé. Paulo nos aconselha a ser sábios para o bem e simples para o mal, bem como obedientes à palavra profética. A desobediência e a falta de simplicidade são consequências da contaminação do veneno da serpente e comprometeram a entrada do povo de Israel na boa terra de Canaã. No jardim do Éden, em primeiro lugar, houve a advertência de Deus. Em segundo lugar, o homem foi enganado pela serpente. E em terceiro lugar, houve a infecção do homem pelo vírus da desobediência. Então Deus se dedicou a um trabalho que durou 4.000 anos para preparar nossa vacina, que chegou por ocasião da primeira vinda de Cristo. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. Embora tenha sido Eva a primeira a ser enganada, Deus considera o homem como responsável. Portanto, fica evidente que a desobediência foi a porta para o pecado entrar no mundo, e pelo pecado a morte entrou e passou a reinar. A incredulidade afasta o ser humano do Deus vivo, ou seja, desconecta-nos de Deus. A incredulidade e a desobediência sempre andam juntas. Isso é profético. Aconteceu com o povo de Israel e pode acontecer conosco. Se formos infectados pela incredulidade e pela desobediência, não entraremos no descanso do reino. E por isso, precisamos tratar de todo o resquício de incredulidade e desobediência. Muitas vezes, percebemos pelo falar dos irmãos e pelas mensagens que recebemos que a rebeldia e a desobediência ainda estão presentes em nosso meio. Isso é muito perigoso. Precisamos abrir a porta do nosso coração para nele entrar o caminhãozinho da fé. Se assim não fizermos, o caminhãozinho volta, mas se abrirmos nosso coração, ele descarrega a fé objetiva em nossa fé subjetiva. Corremos o risco de, mesmo ouvindo as boas novas, não entrar no descanso do Senhor. Por isso vamos esforçar-nos, exercitando o Espírito e mergulhando na palavra. Todos os dias, à tardezinha, Deus se avistava com o homem no jardim do Éden, mas um dia ele não o encontrou. Infelizmente, Adão já se desconectara de Deus, porém continuava no jardim, a fim de se reconectar. Deus, porém, em sua sabedoria, sabia que isso não seria possível. Vemos que este não permitiu que o homem comesse da árvore da vida, pois isso violaria todos os princípios divinos. Desse modo, ele expulsou o homem do jardim, e a partir daí, iniciou-se a desconexão total, espiritual e física, entre homem e Deus. Vejamos também. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Esses são os 3 requisitos que impediam o homem de se voltar a Deus. O primeiro está expresso pelos querubins, que representam a glória de Deus. O segundo e o terceiro requisitos referem-se ao refugir da espada. Essa porção pode ser traduzida como uma espada de fogo que se revolvia. A espada representa a justiça de Deus e o fogo, a santidade. Em resumo,
Os 3 itens para a reconexão do homem com Deus são glória, justiça e santidade. Há, porém, uma revelação tremenda, porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A inimizade é entre a tua descendência, isto é, a descendência da serpente, e seu descendente, referindo-se ao descendente da mulher. Aprecio muito essa expressão e a considero uma das mais lindas da Bíblia, o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? É Cristo. Ele é a vacina que feriu a cabeça da serpente e anulou seu veneno. Cristo é a preciosa vacina anunciada e preparada para salvar o ser humano. Agora prestemos atenção à expressão "e tu lhe ferirás o calcanhar". Vemos aqui que quando Jesus foi crucificado, a serpente picou e matou o Filho do Homem. No entanto, a vida eterna nele produziu o anticorpo da ressurreição para tragar a morte e ressuscitá-lo. Em sua ressurreição, ele esmagou a cabeça da serpente. Que promessa extraordinária temos nesse versículo! É a promessa da vacina. Vamos valorizar a vida da igreja e as reuniões. O Senhor precisa de cada um de nós como membros do corpo de Cristo, integrantes da noiva de Cristo e de seu exército. Somos gratos ao Senhor por sua obra de redenção, pela vacina contra a morte que o inimigo injetou no homem. O Senhor Jesus é o descendente da mulher que veio para nos salvar. Que estejamos preparados todos os dias para a volta do Senhor. Amém. Pergunta: como Deus preparou a vacina contra o vírus do pecado? Amém, amados. Riquíssima, né, a semana de hoje. E o domingo veio nos mostrar 2 pontos principais. O primeiro, amados, é um ponto bem atual. Quem está fazendo a leitura bíblica percebeu isso. Que é acerca da desobediência e da incredulidade, onde elas sempre andam juntas. Nós vimos há pouco que o povo de Israel passou por várias rebeliões. Nós vimos a rebelião de Corá, depois o povo de Israel pedindo sinais ao Senhor, se era realmente o Senhor falava apenas por Arão e por Moisés, a parte do bordão de Arão que precisou florescer para o Senhor mostrar sua autoridade por meio de Arão, e pelo povo não acatar ao Senhor e por ser incrédulo, não crer que o Senhor poderia alimentá-lo, como foi no caso das codornizes, entre tantas outras coisas, acabou que o povo ele não entrou, né, na boa terra. E eles foram por sua própria conta, né, tentar entrar e foram desbaratados, né, lá em Horma. Então, isso é uma recomendação para nós, irmãos. Nós vimos ainda ontem, no sábado, que o veneno da serpente injeta em nós a dúvida, né, o sofisma, a meia-verdade. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque com a incredulidade e com não crer, acreditar nessas meias-verdades, nós acabamos sendo desobedientes ao que o Senhor disse, né? Mas aleluia, porque nós temos Cristo, que é a vacina prometida, né? Que é o segundo ponto que foi tocado aqui, onde lá em Gênesis 3,15 fala que porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amados, não sei quem conhece como é que é feita a produção de um soro, por exemplo, o soro antiofídico, né? Que é contra o veneno de cobras. Injeta-se o veneno no cavalo, geralmente no calcanhar, quando a cobra pica o cavalo, só que em doses pequenas. E o cavalo ele vai produzir anticorpos, o sangue dele vai ser filtrado por uma máquina parecida com a da hemodiálise, vai ser retirados os anticorpos e vai se produzir o soro que vai servir para quando um ser humano for picado por uma cobra, ele não morrer. Do mesmo jeito foi com o nosso Senhor Jesus, né? Ele precisou sentir, né, a morte para que hoje ele pudesse criar essa vacina, ser essa vacina que nos livra da morte. O Senhor precisou experimentar a morte para que nós pudéssemos ter a vida eterna, né? E ele não parou na morte, ele ressuscitou. Aleluia, porque há um homem na glória, né? O Senhor, ele venceu a morte. O Senhor matou a morte. Aleluia. Senhor Jesus. Amém, amados, porque o Senhor é a promessa da vacina. E hoje nós temos essa vacina para nós, né? Para nós termos cuidado com o veneno da serpente. E graças ao Senhor nós temos Cristo. Aleluia, amados. Um bom domingo a todos. Jesus é o nosso Senhor. Amém.